have not sleep means I have total insomnia. Uma pequena porcentagem de pessoas no mundo tem a infelicidade de ser vítima de como é conhecida doença da insônia familiar fatal. Uma doença rara e degenerativa que afeta a capacidade de dormir. E para piorar, ela é difícil de ser detectada. Ela acontece entre as idades de 32 e 62 anos. A pessoa começa a sentir insônia leve. A insônia vai piorando até o indivíduo perder totalmente a capacidade de dormir. Durante cerca de 9 meses a 1 ano, a degradação mental e física vai aumentando até levar a pessoa à morte. Alguns medicamentos para dormir, de acordo com estudos, pioram ainda mais a situação. É difícil mensurar o quão assustadora deve ser essa experiência, mas em 2016, um homem que sofria disso documentou todo o processo. Richard Seaghian começou a enviar vídeos para o YouTube em 2013. No começo não havia nada de anormal. A maior parte dos seus vídeos era focado no conteúdo artístico que ele estava trabalhando. O conteúdo mostrava desenho de tatuagens que ele fazia para as pessoas, junto com seu enorme caderno de desenhos. Ficou claro que sua vida girava em torno de duas coisas: sua arte e seu filho. Em janeiro de 2016, os vídeos começaram a ter um tom diferente. Ele enviou um vídeo falando pela primeira vez da sua insônia. I have not sleep means I have total insomnia. Sleep disability. Right now it's already 4 months. Ele fala que faz 4 meses desde a última vez que dormiu e nos conta que em 2015 se mudou para Filadélfia para trabalhar em um novo emprego, no mesmo momento em que os primeiros sintomas da insônia começavam a aparecer. Conversando com seu chefe sobre a situação, o chefe ofereceu um antibiótico. Com medo de perder o emprego, Richard tomou os antibióticos e depois de apenas alguns dias, começou a sentir efeitos colaterais bem desagradáveis. Heart palpitation and both of my hand was crooked like that. The back pain is so terrible. Ele continuou se tratar sozinho por 2 semanas, mas os efeitos colaterais pioravam a cada dia. Quando ele se deu conta, fazia 2 semanas que não conseguia mais dormir. Seu corpo queria dormir, mas sua cabeça não desligava. Ele foi atrás de um médico para se consultar, que o receitou sedativos que ajudaram ele a dormir, somente 2 horas por noite. So when my body tired, they say my body asking my system to sleep. The activity of the brain is never calmed down. It's been 4 months since my brain is active. It never sleep. It never want to go down. But there is a feedback. There is a really painful feedback, physical feedback and neuron feedback on my back, around my spinal cord. Ele diz que está tão desesperado que sacrificaria as 2 pernas para ter 3 horas de sono. Ele sabe que vai morrer logo, mas ainda assim quer que os médicos analisem sua condição para fins de pesquisa. Ele termina o vídeo pedindo ajuda e mostra os dados de contato. Help me. I'll put my number down here in the information and my email. Whoever you are. Thank you. Inicialmente, algumas pessoas suspeitaram que não era insônia familiar fatal. Mesmo que os sintomas sejam praticamente idênticos, nenhum membro da família tinha o histórico da doença. O que começaram a pensar que o problema foi causado pelos antibióticos que ele estava tomando. Mais tarde em seus vídeos, é possível ter mais algumas informações do impacto físico que essa condição causou no seu corpo. Tudo começa com uma sensação de queimação na coluna e a incapacidade de andar de forma natural. Os sedativos que ele vinha tomando estavam perdendo cada vez mais a eficácia. Mais tarde ele mostra como as mãos estão tremendo e o estado de seu rosto, resultante da morte das células. O efeito que mais dá para notar nesses vídeos é a decadência mental. Em um vídeo chamado Teoria da Conspiração,
Ele fala coisas sem nenhum sentido. Conspiracy theory has never been a theory. It's a practice. So the word that created by the system or the sentence then become conspiracy theory is itself it's a conspiracy to make people think. Nos vídeos que vieram depois disso, ele mostra o que acontece sempre que tenta dormir. Esse choque que você viu é descrito por ele como uma violenta dor na espinha quando está perto de pegar no sono. A situação foi se tornando tão ruim que ele acabou ficando acamado. Em um dos vídeos prevalece o nome do antibiótico que ele estava tomando e que causou tudo isso. Se chama ciprofloxacina. Em novembro de 2016, podemos realmente começar a ver o quão desesperado ele está. E, falando honestamente para você que tá vendo, é uma situação muito triste. Ver ele falando que não consegue mais nem sair da cama por conta de tão mal que ele tá. A dor é tão intensa que muitas vezes ele pensa em I'm giving up already. I'm already giving up now. It's just I cannot do it. I cannot kill myself. I'm not good with killing myself. If I do, I'm already done. Com o passar do tempo, ele coloca mais vídeos de coisas normais, do seu conteúdo de arte e alguns deles tentando dormir. Até que eventualmente ele posta um longo vídeo direcionado ao seu neurologista. O perfil dele no Facebook apresenta mais detalhes sobre do que se trata. Depois de várias tentativas sem sucesso procurando médicos, ele consegue contato com um hospital em Pequim, especializado em células-tronco. Um médico de lá falou que havia tratado um paciente com um problema semelhante ao dele, e ele estava confiante de que poderia curá-lo também. Esse tratamento custaria 2 procedimentos bem caros. Foi então que Rickard criou uma página de arrecadação para levantar o dinheiro. A vaquinha era destinada a pagar a viagem de avião até Pequim e também custear o tratamento. Se a gente acessar a página hoje em dia, ela mostra que os tratamentos foram finalizados, mas não consegui encontrar em números de quanto dinheiro exatamente foi arrecadado. Tudo que sei é que a meta nunca foi alcançada. Os 2 últimos vídeos do canal são os mais tristes, na minha opinião. A gente pode ver o estado mental que ele ficou, com mais discursos sem sentido, e um deles com o título O que é Deus? E o outro sobre o fato do HIV, onde ele fala que o HIV foi criado pela máfia para controlar as pessoas. About HIV. HIV is a virus. It's made by human, made by drugs mafia. Designed to fill their what do you call that? Their mission, their agenda of controlling human being. Com todas as coisas falsas que estamos acostumados a ver, é natural que surja um certo grau de ceticismo sobre esse caso. Porém, basta você pesquisar um pouco, que vai descobrir que esse caso é real e, infelizmente, ele está morto. O que é preciso levar em consideração é que ele estava tomando um antibiótico chamado ciprofloxacina. Esse medicamento é usado geralmente para tratar coisas como infecções respiratórias e outros tipos de infecções causadas por micro-organismos. O que é preocupante, nesse caso, é que faz mais de uma década que a FDA americana, fundação responsável por proteger a saúde pública, vem emitindo alertas sobre esse tipo de antibiótico, alertando que eles podem causar danos permanentes aos nervos e que só devem ser usados em último recurso. Muitas pessoas acham que os médicos receitavam de forma livre e por essa razão muita gente sofreu desnecessariamente efeitos colaterais severos. Os mais comuns que as pessoas relatam é ruptura de tendões, dano a órgãos e até mesmo paralisia.
Um caso notável disso foi de um homem chamado Mateo Rojas, que em 2017 usou ciprofloxacina para tratar uma infecção no trato urinário. Logo depois de tomar o medicamento, ele começou a sofrer de tendinite, que foi tão grave ao ponto de romper os tendões, deixando ele na cadeira de rodas. E os efeitos não param por aí. Ele desenvolveu psicose, perda de memória e cegueira. Hoje em dia, ele vive sua vida com tudo isso. Praticamente teve a vida arruinada. Ele é somente um exemplo de pessoas que apresentam efeitos colaterais dessa classe de antibióticos. Mais de 60 mil pessoas relataram ao FDA de sofrerem efeitos parecidos como os de Rojas. Todas essas pessoas dizem nunca terem sido avisadas sobre os riscos e que, caso soubessem, jamais teriam tomado. O que Rickard tinha não era insônia familiar fatal, mas sim neuropatia periférica. A neuropatia periférica afeta o funcionamento dos nervos, que transmitem impulsos nervosos do cérebro e da medula espinhal para o resto do corpo. Os sintomas começam após alguns dias de uso da ciprofloxacina, que é exatamente o que ele relatou no início, que foram dormência, formigamento e queimação na coluna. Todos nós sabemos como é ruim perder uma única noite de sono. Nem consigo imaginar como deve ser torturante ficar um ano inteiro sem dormir. Parece uma forma horrível de morrer. O que me surpreende é o fato de não ser muito exposto os riscos que esse tipo de medicamento pode causar.